Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Neste programa nós vamos falar sobre o 13 de maio. O 13 de maio nos remete à liberdade, livre-arbítrio. E muita gente pergunta, na cultura racional existe algum tipo de proibição? E a natureza, a liberdade é um imperativo da natureza. Então, sua liberdade está contra a natureza. E nós vamos falar sobre isso agora. Aí está a vida de como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E o porquê a humanidade ficou assim como é, fazendo uso da liberdade que todos possuem. E o começo da humanidade foi fazer uso da liberdade que todos tinham. Porque no mundo racional são puros, limpos e perfeitos. E não há coação de liberdade, como até hoje o verdadeiro Deus conserva a liberdade de todos. E por isso, todos gozam do livre arbítrio, que dá a expansão a todas as vontades, e liberdade que o verdadeiro Deus dá a todos, e foi por causa da liberdade que a humanidade chegou a este ponto que está. E a natureza conserva a liberdade de todos, porque não negocia os seus direitos. Todos têm o direito da liberdade que têm. Sendo assim, todas as pessoas que passam a se conhecer através do conhecimento de cultura racional, estudando o livro Universo em Desencanto, vão tomando o conhecimento do que é a natureza, o porquê essa natureza se transformou, se degenerou, o porquê nós temos limite dentro da linha racional. Porque foi pelo uso da expansão do livre-arbítrio que chegamos até onde estamos. Mas temos o caminho de volta, que é através da energia racional, através da imunização racional, que está materializada nos livros Universo em Desencanto de cultura racional. Porém, as pessoas que ainda não tomaram o conhecimento, que são inconscientes, fazem ainda uso do livre-arbítrio, porque este é um imperativo da natureza. Mas temos como saber dos limites, porque só através do respeito aos limites racionais é que nós teremos condições de retornar ao nosso estado natural e original, que é no mundo racional. Concorda, professor Porfírio? Em gênero, grau e qualidade, evidentemente. Mas no título deste trecho que você iniciou o vídeo, tem dois verbos que me chamaram muito a atenção e que nos qualifica justamente nesta questão. Será que o ser humano tem livre-arbítrio ou ele é uma ferramenta da natureza e por isso ele não tem livre-arbítrio? Mas aqui ficou muito claro quando ele nos diz que a liberdade que todos possuem. E depois ele fala da liberdade que todos tinham. Estes dois verbos me qualificam em análise bastante simples. O conceito de propriedade e o conceito de posse. Nós temos a posse da liberdade, porque o verdadeiro Deus e a natureza dá a todos a posse da liberdade. De verdade ninguém tem. Não tem mais porque tinham. O verbo tinham, quando eram puros, ou éramos puros, limpos e perfeitos. Todos tinham liberdade, é a propriedade do puro, limpo e perfeito. Degenerou, deformou, pelas transformações causadas pelo abuso daquela liberdade que tinham, teve que Deus e a natureza intervir e dar a origem, que é a posse da liberdade. Então, a posse da liberdade, a liberdade que nos é de direito pela natureza e pelo verdadeiro Deus, é uma posse.
é a garantia do nosso retorno, porque temos que saber usar. Eu tenho uma casa, eu tenho a posse da casa. Se eu não souber usar, eu desabo a casa e a casa desaba em cima de mim. Então, aquela questão do livre-arbítrio, somos possuidores, sim. Nós podemos e devemos e saber usar o livre-arbítrio para poder não expandir tanto as vontades. Porque exatamente o livre-arbítrio que a natureza nos dá e de poder expandir é aonde a coisa quebra. É aonde um ser humano, e aí vem a história da humanidade, por isso nós estamos falando o tema da liberdade com o 13 de maio, o ser humano na história da humanidade, uns querendo ser melhores que os outros, privando a liberdade dos outros, escravizando, porque o outro é fraco e há a escravidão. Então, no final das contas, todos nós, seres materiais, somos escravos da condição material, mas somos possuidores da liberdade. Então, esse é o motivo fundamental do 13 de maio ser uma das datas magnas da cultura racional, porque nos faz remeter à liberdade que todos tinham, mas que hoje não temos mais, mas possuímos, porque nos foi garantido. Por isso é que ele, racional, afirma com toda a propriedade: a liberdade é um imperativo da natureza, tanto dos puros, limpos e perfeitos, quanto dos degenerados, deformados e que se transformaram e se extinguiram na matéria. Então aí está a essência da cultura racional, é a liberdade. Se souber usar, vai voltar. Se não souber, vai ficar. Mas vai ficar onde? Vai ficar com a posse diminuída, vai diminuir a posse. E isso realmente vai acontecer. Porque a classe do irracional, que é uma transformação subsequente à do animal racional, é uma classe onde você tem muito menos possibilidade do uso da liberdade. Apesar de ter, né? Apesar de ainda ter alguma coisa. Oswaldo, posso passar para o doutor Carlos direto? Pode falar, doutor Carlos. É verdade. Liberdade, conceito, né, que está sendo falado até agora. Libertação de escravos e o conceito que é correlato, a palavra samsara, do sânscrito, quer dizer liberação da reencarnação compulsória do raciocínio. Então, tem a libertação da matéria, a libertação dos ciclos de reencarnação compulsória, libertação dos escravos da matéria. Esse é o significado real de 13 de maio, né? A mente está escravizada no encanto, no campo eletromagnético. Maya é ilusão, encanto ou sonho, sonho do vivente, né? Aqui na matéria, quem está segurando esse microfone, o aparelho, é o infante, a mão do infante que está segurando o microfone para falar, para transmitir, né? A mente está escravizada, então o infante, por essa ilusão, o vivente se torna servo dos sentidos, os sentidos são do infante, a pessoa fica com a mente escravizada, até que venha a luz do esclarecimento para o raciocínio se libertar. E aí passa a educar a mente e termina dominando a matéria, porque a orientação vem no raciocínio progressivamente, é um desenvolvimento natural da natureza, e essa é a história nossa, né? Houve uma queda do primeiro mundo de uns tantos, e depois dessa queda aqui embaixo, desse buracão, nós somos os mesmos a nascer. Todos os sábios do passado sabiam disso, tanto que eu citei a cultura védica, a cultura hinduísta antiga, mas na parte budista esotérica também tem, na parte esotérica do judaísmo, cabala também tem, dos árabes também tem, então assim por diante. Os amigos da leitura do passado e do presente já sabiam que ia chegar a fase racional. Essa é a fase de Deus. Até chegar à fase de Deus ainda tinha, e agora cada vez menos, pagar o justo pelo pecador. Então havia escravatura na matéria. A civilização romana só foi grande por conta do sistema financeiro dele estava baseado na escravidão de semelhantes, né? Nós todos somos humanos, somos os mesmos, né? Agora a fase racional, todo mundo está sabendo disso. Nesse
desde a queda até agora, teve uma fase que os humanos não tinham escravidão, que era a fase de alfabeto astrológico. A gente foi teimar mais uma vez e aí precisamos do mundo espiritual para nos socorrer, porque a ilusão ficou monstra. E aí o que aconteceu? O espiritismo. E eles foram obrigados a darem nomes para serem aceitos, embora nunca foram materializados, o povo do astral, sempre nos ajudando a evoluir, a desenvolver o pensamento, até passar pelo artifício, né, que houve a negação da existência do povo invisível, e agora o nascimento da fase racional. E aí comemora-se 13 de maio simbolicamente, remetendo à princesa Isabel, a abolição da escravatura no Brasil, né, com a sua pena de ouro, e passando por 1917, Nossa Senhora de Fátima, também uma aparição da parte do mundo espiritual para dar um toque dentro do artifício, que estava todo mundo indo ao contrário, né, um progresso que vai a regresso, e a fase racional do terceiro milênio, chegando à cultura racional para a gente poder se conhecer, desenvolver o raciocínio e aí ter um livre-arbítrio liberto, esclarecido, orientado, porque antes era um livre-arbítrio induzido, mas sempre a lapidação é para o nosso bem, né? Dr. Carlos, é só um direcionamento, uma pergunta. Quando o racional superior diz que a cultura racional nasceu na mão dos pretos velhos, e por isso a data do 13 de maio também é conhecida como a data dos pretos velhos, podemos esclarecer isto para as pessoas que ainda julgam que preto velho signifique algo do baixo espiritismo, ou da macumba, ou coisa do gênero, porque o povo ainda muito atrasado, ainda não percebeu o sincretismo que nós temos na linha espiritual, né, que também é conhecida como a linha de Umbanda. A lei de Deus é uma banda só. E vamos clarear um pouco isso para os nossos espectadores? De fato, a revelação inédita que tem no Universo em Desencanto da verdadeira origem da humanidade, para a grande maioria que não sabia, e que nós somos os mesmos a nascer, e agora é a fase de se conhecer, teve na mão deles, primeiro veio na mão dos preto velhos, entre aspas, do astral superior, o conhecimento racional. Eles ensinaram para os espíritos do astral inferior a imunização racional até chegar na tenda espírita Francisco de Assis. A questão é que não existe nessas incorporações, no meio espiritual, não existe espírito de preto velho, porque eles nunca foram materializados, sempre foram habitantes do espaço e estavam trabalhando para o nosso benefício, para tirar a nossa cegueira, foram obrigados a mentir, entre aspas, né, para poderem ser aceitos, para poderem nos ajudar. Agora, simbolicamente, quando diz um espírito se identifica como preto velho, ele está dizendo que a posição dele, mesmo que seja no astral inferior, é uma posição muito alta. Ele tem conhecimento da magia branca e da magia negra. Por isso, a cor que eles usam é o cinza, né? Está relacionado com o sábado e assim por diante. Então, não existe espírito de preto velho no corpo de ninguém, porque é um habitante invisível. O artifício negou tudo isso, então o artifício é o império das aparências, está no primeiro volume. A ilusão burrificou todos. E o artifício serviu para aumentar, acelerar, a natureza decidiu por isso, para a gente desvirtuar o alfabeto astrológico, era uma forma de acelerar a lapidação para poder chegar à fase racional e poder colher a maioria da humanidade, como agora. Então o artifício foi a aceleração desse processo. Eles nunca foram materializados, eles nunca foram escravos, mas se identificam porque o preto velho tinha conselho, tinha sabedoria. Esse é o significado de preto velho. E a nossa homenagem a essa data, ela é simbólica, né? Umbanda quer dizer que é o povo invisível, a lei de Deus. Isso tudo, como você falou, a palavra básica é sincretismo. Tudo é simbólico na vida da matéria. O corpo de matéria é um corpo simbólico. O que é o vivente, quem nós somos, é o vivente, é o campo eletromagnético, pessoal.
A mente está nessa áurea, conectada aqui pela centelha. Se desligar a centelha, vai para o desmanche de ferro velho de carro humano, que chamam de cemitério. Então, nós temos gratidão, muita gratidão pelo povo invisível. Os 3 poderes que o racional ensina, de baixo para cima, é espiritual, cósmico e irracional. Um aparelho racional está ligado aos 3 poderes. Por isso tem orientação para tudo da sua vida, por isso tudo dá certo e a pessoa consegue se ligar progressivamente aos campos superiores com o desenvolvimento do raciocínio, da vidência racional, e aí não nasce mais aqui na matéria. Esse é o significado real, libertação dos escravos da matéria, a mente escravizada, sendo libertada pela luz racional, pela energia racional que está materializada nas letras, nas palavras, nos assuntos, nas mensagens do racional superior, no livro Universo em Desencanto. Espero que você tenha gostado, foi muito bom. Você precisa saber por que o 13 de maio, o que a cultura racional comemora no dia 13 de maio, porque tem uma comemoração, porque é a libertação da matéria. Então, liberdade da matéria, voltar para o mundo racional, sair desse corpo de matéria. E chegou a hora, e para fazer isso, sair daqui para ir para o mundo racional, você precisa conhecer cultura racional, ler e reler livro Universo em Desencanto. Então, não perca tempo e conheça o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê um like. Salve.